Marquinhos, a gente teve na semana passada a gente estava, eu meio que dei uma comemorada, né? Porque eu achei que o placar da votação na CCJ tinha sido um placar assim, desfavorável para o governo, né? Eu achei que o governo não foi muito feliz na condução, tiveram que mudar o relatório 3 vezes, não é isso? Agora vai para uma comissão especial e para ser votado na Câmara. Assim, ao longo da semana houveram algumas falas aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a questão da aprovação ou não e do momento errado da reforma administrativa. Arthur Lira está dando como certo a aprovação no Congresso Nacional. Mas qual foi a leitura que você fez aí dessa votação aí na CCJ? Marquinhos, meu camarada. Luiz, boa tarde novamente. Assim, eu tenho avaliado, junto com outras pessoas do movimento sindical, e principalmente com dirigentes da CSPB e da CTB, que apesar do placar não ter sido tão elástico na CCJ para o governo aprovar o texto, existe hoje no Congresso muitos interesses particulares na reforma administrativa. Então, assim, eu continuo vendo muita dificuldade para a gente, para o servidor público, quando essa PEC for votada, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, porque o que a gente tem hoje no Congresso e no Senado não são representantes da classe trabalhadora. Então, não são representantes do servidor público e não são pessoas comprometidas com o serviço público. Quando a gente fala em servidor público, a gente está falando em serviço público com qualidade, que é a forma que tem que ser. Então, o que acontece? O que tem hoje de deputado e senador com interesse que você flexibilize, principalmente a questão do concurso público, ou seja, de você ter aquelas várias modalidades de contratação para o serviço público, que não dão estabilidade, só algumas carreiras que vão ter estabilidade, professor não vai ter estabilidade. Então, o que interessa hoje para uma grande maioria, não todos, mas a grande maioria no Congresso e no Senado, ter essa massa de trabalhador na mão deles, eles tendo o controle político dessa massa de trabalhador, que hoje é uma massa que quando o cidadão faz concurso público e vira servidor público, ele não tem que atender o interesse desse ou daquele, ele tem que atender o interesse do cidadão, do munícipe, tem que atender o interesse da pessoa e executar o serviço público da melhor maneira possível. Quando eu trago para o serviço público a pessoa contratada, você pode imaginar que vai acontecer igual acontece com as OS aí do interior do estado, ou aqui na capital também, no Rio, acontece muito isso. Você tem uma OS que assume ela que vai executar o serviço lá no hospital, tem sempre algum deputado que está envolvido com essa organização social, que presta serviço, que é uma terceirizada, e ele diz o seguinte: se eu não for reeleito, o contrato não vai ser renovado. A gente tem inúmeros casos disso no Rio de Janeiro e Brasil afora. Esse interesse dos deputados é justamente isso, de você ter mais servidor público, que você tenha eles na mão para poder virar massa de manobra política. E só para poder fechar essa parte, servidor público da ativa, que acha que depois isso não vai ser estendido ao servidor que tem estabilidade hoje, é muita inocência. Por que é muita inocência? Nesse momento, você faz um projeto de emenda constitucional para poder flexibilizar a entrada de novos servidores. A porteira fica escancarada para você dizer o seguinte: poxa, mas eles não vão ter essa massa de servidor, o controle dessa massa de servidor no tempo que eles querem. O que eles vão fazer? Isso vai ser estendido ao servidor da ativa também. Eu queria sempre lembrar para quem... Assim, não é que você mude seu voto, não. Se você pensa em Bolsonaro
reeleito em 2022, ok, continue pensando, vote nele, mas é assim, mesmo quando eu votava em Lula, eu criticava muitas questões com relação a servidores. Mesmo quando votei em Dilma Rousseff, fazia muitas críticas e não apoiava e não aprovava nem tudo que ela fazia. Eu acho que esse servidor precisa ter essa leitura, entende? A reforma administrativa, como ela está posta, ela é um interesse do próprio Bolsonaro também, tá? É uma das apostas que Bolsonaro quer fazer, embora ele, ao longo dos seus 28 anos como deputado federal, nunca tenha falado a favor desse tipo de reforma. Os questionamentos que ele fazia em termos de questão administrativa eram outros, né? Mas essa reforma, como está posta, nunca foi bandeira dele, entende? E aí Bolsonaro, recentemente, até por conta de uma fala de ontem ou anteontem, se não me engano, do Paulo Guedes e do próprio Rodrigo Pacheco, de que Bolsonaro ele não quer a reforma administrativa. Mentira. Você quer saber quando o Bolsonaro quer ou não? É simples. Basta você ver em quem Bia Kicis e a Carla... Não, aquela lá de São Paulo. Carla Zambelli. Basta ver onde as duas vão votar. Entende? As duas estão apoiando a reforma administrativa. Se elas estão apoiando a reforma administrativa, Bolsonaro também apoia. Se Bolsonaro não apoiasse, elas não votariam, porque elas fazem exatamente o que Bolsonaro quer. Bolsonaro está com um discurso que é para enganar as pessoas, e aí eu me lembro sempre que as pessoas precisam ter isso. Isso é sempre muito importante para a gente, até nesse momento de campanha. E depois eu vou até salvar esses vídeos na internet, eu mesmo vou fazer o recorte para divulgar para quem puder, sobre essa questão da fala do Pazuello. Pazuello disse isso. Bolsonaro é uma coisa nas mídias sociais e no privado ele pensa de outra forma. O pensamento de Bolsonaro é a favor da reforma administrativa. Então, o servidor precisa se desligar disso daí. Como o Marquinhos fala, a reforma administrativa ela é muito ruim. É assim, mesmo com tudo isso, eu acho que se a gente guardasse as proporções para o grande plenário, Marquinhos, eu acho que o governo não teria aprovado a reforma administrativa. Assim como eu também não acho que Arthur Lira tenha o controle do Congresso na mão como tinha Eduardo Cunha. Eduardo Cunha tinha uma leitura quando era presidente que para mim é diferente. O Rodrigo Maia, eu não sei se ele tinha o Congresso na mão, mas ele tinha uma articulação diferente. E ele falou o tempo todo que o governo teria problemas para passar com essa reforma administrativa. Entende? Eu vi isso na CCJ, um placar muito justinho. Entende? Mas aí eles já fizeram uma modificação e trouxeram os agentes de segurança, né, os policiais, tiraram ele da reforma para ver se eles conseguem avançar com essas discussões. Mas a gente só vai ter noção dessa questão exatamente na votação em plenário agora. A reforma administrativa faz mal ao Brasil. Chegou a hora do servidor virar esse jogo. Cancela a reforma. Já!